Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Isaías, capítulo 2. Eu comentei domingo pela manhã que eu vou compartilhar com os irmãos uma série de mensagens no livro de Isaías. E hoje eu gostaria de ler com você Isaías capítulo 2, versículos 11 e versículo 12. Isaías capítulo 2. E como hoje, quarta-feira, é um culto de oração e estudo bíblico, eu acho que nós vamos ter um estudo bíblico. Lembra daqueles estudos bíblicos nos moldes antigos? Aquelas coisas, eu acho que hoje vai ser o culto de estudo bíblico. Eu vou explicar por quê. Se você me fizesse uma pergunta assim, às vezes os irmãos me fazem essa pergunta. O que é mais difícil na preparação de uma mensagem, ou na preparação de um sermão, ou na preparação de um estudo bíblico? Estudo bíblico tem tanto, mas o que é mais difícil na preparação de um sermão, quando a gente escolhe um texto bíblico? A minha resposta seria, para mim a questão mais difícil é você conseguir descobrir quando o assunto começa e quando o assunto termina. Porque se eu não sei em qual capítulo, em qual versículo aquele assunto está começando, e se eu não sei onde ele está terminando, eu corro o risco ou de extrapolar o assunto, entrar em outros temas, ou eu corro o risco de falar menos do que o assunto ele apresenta, ou ele requer. Eu estou dizendo isso porque, a meu ver, o capítulo 2, o capítulo 3 e o capítulo 4 de Isaías, eles falam sobre a mesma coisa. O foco deles é o mesmo. E eu vou ler apenas 2 versos com vocês, a título de introdução apenas, mas eu vou mostrar para você por que eu entendo que o capítulo 2, 3 e 4, eles falam da mesma coisa. Então, a meu ver, ou na minha percepção, seria redundante eu passar aqui 3 encontros falando sobre o mesmo assunto no mesmo capítulo. Ou é aquela história da pessoa que ela só sabe falar sobre um assunto, então todo o texto bíblico que ela usa, ela só fala sobre aquele assunto, que ela só domina aquele assunto. Então poderia, de repente, passar 3 encontros nossos aqui, pregar no capítulo 2, depois no capítulo 3, depois no capítulo 4, e falar sobre o mesmo assunto, ok? Então na minha cabeça seria redundante. Então nós vamos ler o capítulo 2, versículo 11, versículo 12, e eu vou dar uma geral com vocês, e vou mostrar isso para vocês no texto. Lembra que eu sempre falo com vocês? Vamos ler a Bíblia devagar, palavra por palavra. E quando a gente começa a ler a Bíblia, palavra por palavra, a gente compreende mais aquilo que o texto bíblico ele está dizendo, ok? Então a palavra de Deus diz assim, lá no livro de Isaías, capítulo 2, versículo 11, versículo 12. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. E daqui eu tirei o tema da nossa mensagem de hoje. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta para que seja abatido. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Como eu disse para vocês no domingo pela manhã, Isaías ele é um livro muito interessante, ele é um livro muito bom. E até o capítulo de número 12, ou até a primeira parte do livro de Isaías, capítulo 39, Deus apresenta a visão dele, do porquê aquele povo estava padecendo juízo. E uma mensagem que ela vai ser central no livro de Isaías é a mensagem de salvação. Eu comentei com vocês domingo pela manhã. A palavra salvação aparece 26 vezes no livro de Isaías apenas, e nos demais profetas aparece apenas 7 vezes. Então o assunto de Isaías é salvação. Mas o assunto de Isaías também é o dia que o Senhor virá. É o dia do Senhor. E aí eu queria mostrar um negócio para você. Olha só o capítulo 2, versículo 2, o que a Bíblia diz. Nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, para ele afluirão todos os povos. Agora olha o versículo 11 que nós acabamos de ler.
Os olhos altivos dos homens serão abatidos e sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia, no dia da vinda dele. Versículo 20 do capítulo 2. Naquele dia, os homens lançarão às toupeiras e aos morcegos. Capítulo 3, versículo 7. Naquele dia, levantará este a sua voz. Capítulo 3, versículo 18. Naquele dia, tirará o Senhor o enfeite dos anéis. Capítulo 4, versículo 1. 7 mulheres, naquele dia, lançarão a mão de um homem. Capítulo 4, versículo 2. Naquele dia, o renovo do Senhor. O assunto principal desses 3 capítulos de Isaías, é o dia do Senhor. O autor ele começa falando sobre o que acontecerá nos últimos dias, o porquê dos últimos dias, e ele começa a discorrer agora, naquele dia que todos nós estaremos lá, naquele dia que todos nós provaremos, naquele dia que todos nós usufruiremos da ira e da justiça do Senhor. Por isso, se eu pudesse usar uma frase para sintetizar o capítulo 2, o capítulo 3 e o capítulo 4 de Isaías, eu diria o seguinte: para os que creem e vivem para honrar a Deus, o dia do Senhor, aquele dia será de alegria, mas para os rebeldes, de grande agonia. O dia do Senhor, assim como tantas coisas na Bíblia, elas sempre geram um duplo efeito em nós. O dia do Senhor, para os salvos, vai ser uma grande festa, uma grande glória, uma grande alegria. Mas o dia do Senhor, para os perdidos, para os rebeldes, como nós pregamos domingo pela manhã, versículo 19 e 20 do capítulo 1, lembra que eu falei com vocês, verso 18, vinde, arrazoemos, vinde, vamos conversar com o Senhor, e ele diz, verso 19, pois se você quiser ir me ouvir, você comerá das primícias dessa terra, do melhor dessa terra, mas se você se recusar e for rebelde, sereis devorados à espada. Comentamos isso domingo pela manhã. Então, quando Isaías entra no capítulo 2, ele vem demonstrando isso para nós. E isso tem muita coisa a ver conosco hoje. Quando se instalou essa história do Covid, da pandemia, teve muita gente falando se não era o fim do mundo, porque naqueles dias pegaram o texto de Mateus, porque naqueles dias ouvirão falar de guerra, rumores de guerra, de pandemia, e o pessoal falou de pandemia, o pessoal começou a vender tudo, vender carro, começou a vender imóvel, começou a se reconciliar com todo mundo, para tentar resolver as contas, para ver. Então, o dia do Senhor, ele é imperativo para nós, e ele tem um duplo efeito na nossa vida. Então, por isso, que para os que creem e vivem para honrar a Deus, o dia do Senhor será de grande alegria. E isso aqui, o texto está recheado disso. Mas para rebeldes, de grande agonia. A pergunta que a gente vai tentar responder nessa noite, o que nós vamos tentar responder essa noite é: que efeito o dia do Senhor terá sobre nossa vida? Sobre nós, estou falando de nós que estamos aqui. Que efeito esse dia do Senhor terá sobre nós? É por isso que aqui vale a pena a reflexão, vale a pena o pensar, vale a pena a introspecção, vale a pena uma análise sincera de quem nós somos diante de Deus e daquilo que nós fazemos diante de Deus também. Então, olhando para o capítulo 2, 3 e 4 de Isaías, eu prometo que essa mensagem ela é muito simples e muito breve. Eu gostaria de sugerir um tema para a nossa reflexão, que é esse que vai aparecer aí, e eu cunhei essa frase do versículo 11. Só o Senhor será exaltado naquele dia. E por que eu estou dizendo isso? Nós ficaremos felizes, nós seremos alegres, se cremos no Senhor. Mas apenas o Senhor será exaltado naquele dia, não nós. A glória daquele dia ela não será nossa ao final. A glória daquele dia será do Senhor. E como isso vai ser uma realidade para nós? Como isso pode se constituir uma realidade para cada um de nós? Então eu vou dizer para você 4 coisas em conformidade com a palavra de Deus,
em conformidade com aquilo que está escrito aqui, como esse dia pode ser para nós, meus irmãos, um dia de muita felicidade, um dia de muita alegria. Então, eu vou compartilhar rapidamente com você 4 coisas que estão aí nos capítulos 2, 3 e 4 de Isaías. A primeira lição que a gente tira desse trecho todo, desses 3 capítulos, é que a alegria e glória do dia do Senhor será para mim realidade se eu me mantiver, primeira lição, iluminado. Essa é a ideia. Ela vai ser para mim realidade se eu me mantiver iluminado. E por que eu estou dizendo isso? Quando Isaías começa o texto dele, no capítulo 2, ele começa falando sobre os benefícios do Monte Sião. A ideia de Monte Sião da Bíblia é a ideia do dia do Senhor, do advento do dia do Senhor. Você encontra essa ideia lá em Obadias, verso 18, se eu não me engano. No Monte Sião haverá livramento, no Monte Sião haverá libertação. E ele começou o capítulo 2 falando sobre isso. Observe, verso 2. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido nos cimos dos montes. Irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor. Então, é aquela ideia de que o reino do Senhor é estabelecido, de que o Monte Sião, Jerusalém, será estabelecido. Mas o que vai acontecer lá? O que vai acontecer lá? E ele diz, verso 3, as pessoas desse monte, ele está dizendo, ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão suas espadas em relhos de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que quando o dia do Senhor se estabelecer, e que o povo dele subir ao Monte Sião, as armas, elas serão transformadas em ferramentas. E que aqueles que brigavam, eles não brigarão mais. E se você ler o capítulo 4, versículo 3 e versículo 4, você vai ver que isso só acontece, ou só vai acontecer, com aqueles que estiverem neste monte da salvação. O que a Bíblia está dizendo para nós é que quando Deus escolhe um povo, e esse povo é comprometido com Ele, Deus usa o povo dele para abençoar as nações. É isso que o texto está dizendo aqui. E julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. E aí ele continua, estas converterão as espadas, ou seja, as nações que vivem se degladiando, elas se converterão. Mas como isso vai acontecer? Ou de que maneira isso se dá? Aí o versículo 5 responde, vinde e a casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Isaías está dizendo, meus irmãos, que se nós nos mantivermos na luz, que se nós nos mantivermos iluminados pelo Senhor Deus, se nós nos mantivermos conduzidos pela luz da sua palavra, e aqui eu lembro do texto do Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, a tua palavra. A Bíblia está dizendo que se nós formos conduzidos pelo Senhor, nós seremos luz para abençoar os outros para que se convertam, para abençoar e transformar os outros para que deixem suas armas, e seremos instrumentos para fazer com que os outros deixem de guerrear. Uma evidência de pessoas que estarão no Monte Sião e que serão felizes no dia do Senhor é que elas começam ainda nesse tempo a serem luz para aqueles que vivem nas trevas. Aliás, Jesus disse, o Evangelho diz, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Mas 1 João diz assim, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros,
e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A pergunta que eu e você temos que responder hoje é se nós andamos na luz. É que se através da nossa vida, pessoas têm trocado as suas ferramentas de guerra pelas ferramentas de paz. A pergunta que a gente tem que tentar responder é que nós, ou se nós, à luz de Cristo, temos sido instrumentos de pacificação ou temos jogado lenha na fogueira. A primeira evidência, talvez, de que um crente, de que um salvo, de que alguém que confessa o Senhor Jesus, estará neste grande dia do Senhor com alegria e glória. A primeira evidência, talvez, é que ela começou nesse tempo a viver e a andar na luz. Então há um convite do Senhor para nós: vinde casa de Jacó e andemos na luz do Senhor. Andemos na luz do Senhor. Andemos iluminados para o Senhor. Aí a gente tem que se perguntar: é esse Deus, é esse Senhor que traz luz à minha casa? É esse Senhor que traz luz às minhas dúvidas? É esse Senhor que traz luz aos meus questionamentos? É esse Senhor que traz luz às minhas escolhas? É esse Senhor que traz luz às minhas palavras? É esse Senhor que traz luz à minha vida? Então, Isaías começou a repreender, ele começou a exortar o povo de Deus, dizendo alguma coisa do tipo: se vocês andarem na luz, se vocês forem instrumentos de bênção para a vida das outras nações, vocês gozarão, vocês usufruirão dos benefícios do dia do Senhor. Por isso que ele começou o versículo 2. Nos últimos dias, e ele começa a falar sobre a glória do Monte Sião. Nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes. É como se fosse o monte sobre todo o monte, e lá estará a casa do Senhor. Os salvos estarão lá. A segunda lição que a gente tira desses capítulos todos é que a alegria e a glória do dia do Senhor será para mim realidade se me mantiver afastado. Mas afastado do quê? E é interessante se observar uma estrutura nesses textos aqui, porque Isaías ele fala alguma coisa e lança um versículo desafiador. E ele fala outras coisas, ele lança outro versículo desafiador. Eu estou me apegando a esses versos, 4 versos. Ele fala alguma coisa e lança um versículo. Ele fala outra coisa e ele lança um versículo. E no capítulo 2, ele fala uma coisa interessante no verso 22, quando ele diz assim: afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, pois em que ele é estimado. Por que Isaías pede para o seu povo afastar-se de homens que têm o fôlego no nariz? Aí a gente precisa ler o contexto. Quando ele começou o versículo 6, ele começou a denunciar o pecado daquela nação. E qual era o pecado daquela nação? O primeiro pecado era a corrupção, era a associação. Versículo 6 ele diz assim: pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo. Você lembra na Bíblia que a pior punição, uma das piores punições do Senhor, é quando Deus entrega a pessoa à sua própria vontade. É quando Deus entrega. E aí vem à nossa memória aquele trecho, aquele famoso trecho de Romanos capítulo 1, versículo 24, 26 e 28. Quando Deus começa a falar das imundícias dos últimos dias, ele diz: e Deus os entregou, e Deus os entregou, e Deus os entregou. A pior coisa que pode acontecer conosco é quando Deus nos entrega aquilo que nós queremos fazer, e nós nos chafurdamos em lama. E quando ele começa o versículo 6, há uma meia reclamação do povo: o Senhor desamparou o seu povo. Mas por que ele fez isso? Porque os seus se encheram de corrupção do Oriente, e são agoreiros como os filisteus, e se associam com os filhos estranhos. Em outras palavras, o povo de Deus começou a se misturar. Ele começou a flertar com coisas que não eram de Deus. E Deus desamparou eles. E aí ele fala aqui,
A sua terra, verso 7, está cheia de prata e de ouro, e não tem conta os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, os seus carros não tem fim. O que estava acontecendo? O pessoal estava preocupado em acumular. O pessoal estava preocupado em acumular riquezas. O pessoal estava preocupado em adquirir bens. Eles viraram avarentos. Eles pararam de depender de Deus para o seu sustento. Mas pior que isso, versículo 7. Também está cheia a sua terra de ídolos. Observe que no versículo 7 e no versículo 8 o texto bíblico diz: está cheia a terra. Está cheia a terra. E não é verdade que às vezes nós enchemos a nossa terra, nós enchemos a nossa vida de coisas que não são de Deus? Não é verdade que às vezes também nós fazemos isso? Nós nos enchemos de coisas que não são do Senhor. E aí o versículo 11 que nós acabamos de ler, ele começa a chamar a nossa atenção. É como se ele dissesse: presta atenção no que vocês estão fazendo, porque haverá o dia ante o terror do Senhor. E é interessante também observar nesses textos que terror do Senhor, ante o terror do Senhor, a frase se repete no verso 10, no verso 19 e no versículo 21. Ele está dizendo: o dia do Senhor vai ser terrível. E o problema de vocês é que vocês viveram em avareza e vocês viveram em idolatria. E aí uma coisa interessante, versos 13 a 16, 10 vezes a Bíblia diz: Deus é contra, Deus é contra, Deus é contra, Deus é contra, Deus é contra. Ele está dizendo: Deus é contra essas associações que vocês fazem. Deus é contra a avareza. Deus é contra a idolatria. Idolatria, como se dissesse: vocês estão preocupados com aquilo que é mundano. Vocês estão preocupados com aquilo que é passageiro. E vocês estão achando que as pessoas podem fazer mais por vocês do que aquilo que eu posso fazer. É por isso que no versículo 22 ele diz: afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz. Você sabe o que Deus está dizendo para nós? A palavra do Senhor está dizendo para nós assim: você depende de quem? Do que você depende? Você depende dos seus próprios méritos? Você depende das suas próprias habilidades? Você se orgulha daquilo que você é? Você tem orgulho? A gente vê as pessoas falando que elas têm orgulho de tanta coisa. Eu me orgulho de ter nascido em tal lugar, eu me orgulho de morar em tal lugar, eu me orgulho de ter uma profissão, eu me orgulho, quando na realidade nós deveríamos nos orgulhar, se for o caso, de sermos filhos de Deus. O dia do Senhor, ele será alegria e glória, irmãos, para aqueles que vivem na dependência de Deus, e não na dependência das pessoas. Deus está chamando o povo dele, está dizendo: o problema de vocês é que vocês estão muito preocupados com as coisas dessa vida. O problema de vocês é que vocês estão buscando reconhecimentos humanos. O problema de vocês é porque vocês estão criando ídolos. E esses ídolos têm detonado vocês. Isso está escrito aí no versículo 17. Do capítulo 2, a arrogância do homem será abatida, e a sua altivez será humilhada, só o Senhor será exaltado naquele dia. E aí repete o verso 11, só o Senhor será exaltado naquele dia. Agora, olha o versículo 18, os ídolos serão de todo destruídos. Aí isso aqui começa a acontecer aqui, quando aqueles ídolos começam a ser destruídos, o povo começa a correr para se esconder em cavernas. Olha aí o versículo 19, então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e da sua glória. Olha só, verso 20. Naquele dia os homens lançarão as toupeiras e os morcegos os seus ídolos de prata, e os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante eles se prostrarem. Ele está dizendo: o dia do Senhor será terrível para aquele que é um idólatra. E aí eu não sei se você lembra,
da abertura do 6º selo, lá no livro de Apocalipse, capítulo 6. Eu não sei se você lembra do 6º selo, que é os selos do terremoto. Quando abre o 6º selo, há um grande terremoto. Quando você lê lá Apocalipse, capítulo 6, verso 15, 16 e 17, a Bíblia diz assim: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e das rochas das montanhas. E dizia aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Olha o que a Bíblia está mostrando para nós. A Bíblia está dizendo que o dia do Senhor será um dia terrível para os avarentos, corruptos e idólatras. E aí a gente sempre recomenda aquele livro Ídolos do Coração, da Elyse Fitzpatrick. Sempre recomendo esse livro. O problema dos ídolos, das imagens que nós criamos e das coisas pelas quais nós passamos a viver em função delas. Coisas que são legítimas, elas são legítimas, mas que nós acabamos erguendo, levantando como ídolos da nossa vida. E para ali vai o nosso tempo, para ali vai a nossa inteligência, para ali vai o nosso dinheiro, o nosso recurso, tudo para aquilo ali. E a palavra do Senhor vem para nós e diz: se afaste do homem cujo fôlego está no seu nariz. Se afaste, não dependa de coisas que são falíveis, não dependa de coisas que são corruptas, não dependa de coisas que são, eu estou com aquela ideia da ferrugem, que se corrói. O dia do Senhor será um dia de grande alegria. Para mim será uma grande realidade se me mantiver afastado de algumas coisas. Então a pergunta que eu faço para você é: se a realidade que você vive, ela te afasta de Deus ou ela te aproxima dele? A pergunta que eu faço para você, à luz desse texto de Isaías, é se a realidade cristã que nós vivemos hoje, ela nos torna mais dependentes de Deus, ou ela nos torna mais dependentes das pessoas. Então Isaías, ele nos chama a nossa atenção, ele está dizendo: olha, no dia do Senhor, apenas Deus será exaltado. O dia do Senhor será, para o Senhor, um grande dia, para vocês podem ser um grande dia, e eu vou ler isso no final, porque será o dia do renovo. Mas isso vai ser uma realidade para você, se você estiver atento, se você estiver observando, se você viver afastado e iluminado por Deus, afastado daquilo que nos serve, afastado daquilo que nos gera estabilidade e confiança. É simples assim. É muito comum, meus irmãos, nos nossos tempos de dificuldade, nós acharmos que as pessoas vão resolver os nossos problemas. É muito comum nos nossos tempos de dificuldade nós acharmos que é o governo que vai resolver o nosso problema, que é o sistema do mundo que vai resolver as nossas questões. Mas não. A palavra do Senhor diz que quando nós confiamos no ar do nariz do homem, nós estamos falidos. É isso que a palavra do Senhor diz. É por isso que a gente precisa depender de Deus. É por isso que a gente precisa andar iluminado por Deus. É por isso que a gente precisa buscar a direção de Deus para a nossa vida e ficar atento aos nossos caminhos. E essa é a terceira lição que a gente tira desse texto. A alegria da glória do dia do Senhor será para mim realidade se me mantiver vigiado. Eu fiquei procurando uma palavra para combinar com iluminado, com afastado. Pensei em policiado, pensei em antenado. Mas eu escolhi essa palavra aí. E eu escolhi essa palavra por causa do versículo de número 8. O versículo de número 8 do capítulo 3, falando sobre o dia do Senhor, ele diz assim: porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. O povo de Jerusalém, eles estavam vivendo, irmãos, dissolutamente. Eles estavam vivendo com
consoante os seus próprios interesses, suas próprias vontades. É por isso que o subtítulo do capítulo 3, ele diz, julgamento de Judá e de Jerusalém. Aí, Isaías adverte o povo e fala assim, você sabe qual é o problema desse meu povo? Você sabe qual é o problema desse povo de Jerusalém? Você sabe qual é o problema desse povo que se chama pelo meu nome? Eles vivem fazendo coisa, desafiando a minha gloriosa presença. Eles vivem fazendo coisas, testando a minha paciência. Eles vivem achando que a graça de Deus é ocasião para continuar vivendo no pecado e no erro. E ele vai explicar isso com a sequência do versículo 8 e do versículo 9. Ele vai explicar isso. Versículo 9 ele fala assim, o aspecto do seu rosto testifica contra eles. É como se ele dissesse, basta olhar, desculpa a expressão chula, mas é como se ele dissesse, basta olhar para a cara dele, que dá para ver que nele não é de Deus. Dá para olhar para, é só olhar para a cara dele e dá para perceber que ele é dissimulado. O semblante dele testifica que ele quer me provar, que ele quer me testar. Você lembra o apóstolo Paulo em Romanos, quando ele fala da abundante graça de Deus? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí Paulo fala assim, vamos viver no pecado, para que a graça seja abundante na nossa vida. Paulo responde, de maneira nenhuma. Como viveremos para o pecado, nós o que para ele morremos? Ele está dizendo, nós vamos fazer mau uso da graça de Deus. Ele diz, de maneira nenhuma. Então a gente tem que tomar cuidado com as escolhas que a gente faz, com os caminhos que a gente anda. Nós temos que ser vigiados, literalmente, prestando atenção em quais caminhos nós entramos. E aí o versículo 10 do capítulo 3, ele diz assim, dizeis aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto, aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto de suas ações. Ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que suas próprias mãos fizeram. Essa lei da retribuição, ela é encontrada no Novo Testamento. Jesus falou, aquilo que o homem ceifar, ele colherá. É encontrado lá em Obadias também, versículo 15 de Obadias. E é encontrado aqui, aquilo o que nós semeamos, nós colhemos. Gálatas capítulo 6, o apóstolo Paulo escreveu, não erreis de Deus, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo aquilo que o homem semear, isso também ele se fará. E aí Isaías denuncia o povo, vocês estão dizendo para os justos que eles vão ir bem, vocês estão dizendo para as pessoas que as consequências não serão assim. Mas Deus fala, não, esse povo tem me testado, esse povo ele tem desafiado a minha gloriosa presença. E aí, versículo 12, os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do governo. Ó meu povo, os que te guiam te enganam, e destroem o caminho por onde deves seguir. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Por que será que boa parte dos crentes tem mais facilidade de acreditar em inverdades do que nas verdades da palavra de Deus? Por que será que um homem ele tem mais facilidade de acreditar quando um amigo dele manda ele se separar do que quando a palavra de Deus diz para ele não fazê-lo? Por que será que nós temos mais facilidades para acreditar nas mentiras que o mundo diz, do que nas verdades que a palavra de Deus ela preceitua? Deus virou para Jerusalém e falou assim, meu povo, vocês estão sendo enganados, vocês estão andando por um caminho errado, vocês não sabem para onde vocês estão seguindo. Havia naquele povo falta de discernimento. Eles não conseguiam perceber isso. Eles não conseguiam entender isso.
E aí, no versículo 13, 14, acontece para mim aqui uma coisa horrenda. Porque no verso 13 e 14, 13 principalmente, ele diz assim: o Senhor se dispõe para pleitear e se apresenta para julgar os povos. Olha aqui para mim, irmãos. A gente tem que tomar muito cuidado quando nós nos dispomos no nosso coração a lutar com Deus. Porque quando o Senhor se dispõe a pleitear, quando o Senhor se dispõe a lutar, diz a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 10, versículo 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, se eu pudesse dizer uma coisa para você, que gostaria, que deseja, que quer que o dia do Senhor seja um dia de alegria e glória para você, eu diria para você com todo carinho: vigia. Vigia por onde você anda. Vigia para você não tentar ao Senhor. Vigia para você não desafiar a sua gloriosa presença. Então, esse dia do Senhor será para mim uma realidade, se eu me mantiver vigiado, se eu estiver atento. O crente de verdade, anda ligado. Ele anda ligado, ele está atento. O crente de verdade, ele não vive de ilusão, ele não vive de fantasia. O crente de verdade, ele vigia. Aliás, quando a Bíblia fala assim, vigiai e orai, você sabe disso. Orar, a gente ora de olho fechado, né? Que é uma tese teológica minha. Mas vigiar é de olho aberto. Vigiar é de olho aberto. É estar atento. Quem chega, quem sai, aonde vai, com quem faz negócio, aonde você vai. Então, Isaías chamou aquele povo e diz, esse povo, ele é contra o Senhor porque eles me desafiam. Eles vivem me testando. Eles vivem me testando. E o que está acontecendo com eles? Eles vão colher o que eles estão plantando. Eles vão ser conduzidos por um caminho errado, eles vão enredar por lá, eles vão entrar lá. Eles não têm noção do que eles estão fazendo. E eles não têm noção quais as consequências disso. Eles estão pleiteando comigo. Entendeu, irmãos? Então é interessante isso. Uma palavra carinhosa para nós. De atenção, de cuidado, de policiamento, de atentamento, no sentido de estar antenado, ligado. Estamos ligados de como eu e você temos levado a nossa vida com o Senhor, de como nós temos levado a nossa vida cristã. Por fim, para eu encerrar, para não enfadar os irmãos, a quarta lição que a gente tira dessa história é que a alegria e glória do dia do Senhor será para a minha realidade se me mantiver purificado. Isso está escrito no capítulo 4. Mas tem uma coisa interessante aí no capítulo 4. Não, eu vou falar sobre esse versículo primeiro. Eu vou aguçar a curiosidade de vocês, mas eu falo sobre esse versículo primeiro final. Porque tem muita gente que pega o versículo primeiro do capítulo 4 para defender poligamia. Sabia disso? Tem. Porque aí no versículo primeiro tem 7 mulheres para um homem. Tem gente que pega esse versículo para defender poligamia. Aí vocês já estão lendo aí, né? Mas eu vou dizer por que essa interpretação está errada. Eu vou falar sobre ela no final. Vai ser a nossa conclusão, tá bom? Pode ser assim? Mas para nós encerrarmos, o versículo 2 diz assim, do capítulo 4. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e glória. Versículo 3. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos? O que ele está dizendo? Aqueles que permaneceram lá na cidade, aqueles que não se contaminaram, aqueles que não se tornaram avarentos ou idólatras, aqueles que permaneceram lá, eles serão chamados santos. Todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião, você lembra das filhas de Sião? As filhas de Jerusalém, lembra quando Jesus falou assim, filhas de Jerusalém, não será por mim, será por vós.
Ele se referia àquelas cidadezinhas satélites que haviam em volta de Jerusalém. Ele diz: as filhas de Sião, elas serão lavadas da imundícia e limpar Jerusalém, verso 4, da culpa do sangue no meio delas, com o espírito da justiça, com o espírito purificador. Olha o que ele está dizendo. Naquele dia, aqueles que se mantiveram firmes, eles usufruirão do renovo do Senhor. Você lembra que uma vez aqui eu expliquei para você, à luz de Isaías 11, versículo 1, o significado do termo renovo? Lembra disso? Quem lembra aqui? Ellen, 2, irmão, amém. Deus abençoe, para baixar a mão, Deus abençoe. Lembra que eu perguntei para vocês aqui uma vez assim, à luz de Mateus capítulo 2, 23. Por que Jesus foi chamado Jesus Nazareno, se ele não nasceu em Nazaré? E aí, Mateus capítulo 2, versículo 23, diz que Jesus foi para Nazaré para se cumprir o que havia sido escrito nas Escrituras. Escrito nas Escrituras. E aí o texto correlato é Isaías capítulo 11, versículo 1. E lá em Isaías capítulo 11, versículo 1, não aparece a palavra Nazaré lá. Aliás, segundo Flávio Joséfo, na época do Antigo Testamento, Nazaré nem existia. E aí o texto correlato é Isaías 11, 1. Do rebento, da raiz de Jessé nascerá um rebento, alguma coisa assim. Do trono de Jessé nascerá um rebento, e das suas raízes um renovo. Aí você lê Mateus 2,23, e Jesus foi para Nazaré. Mas que relação tem isso com Isaías 11,1? Eu me lembro que eu expliquei para vocês aqui. A palavra renovo, no hebraico, Natsra. A palavra Nazaré, Natsré. É um trocadilho de palavras. Jesus não é nazareno porque ele nasceu em Nazaré. Ele é nazareno porque ele é o renovo. Ele é nazareno porque ele é o rebento de Deus. Ele é o broto de Deus. Ele é o renovo. E aí, irmãos, aqui no versículo, capítulo 4, verso 2, diz que naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e glória. E o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. A Bíblia está dizendo que no dia do Senhor, meus irmãos, que no dia do Senhor haverá orgulho, não das coisas desse mundo, mas haverá um orgulho porque nós somos salvos. E ele está dizendo, e nós seremos adornados para os de Israel que forem salvos. E aí você pode ler sobre esse adorno todo, não mencionei o texto, mas é um problema aí do capítulo 3, versículo 16 até o final, que as mulheres se adornaram, e Deus está dizendo, eu vou arrancar tudo fora. Naquele dia, aí, agora eu estou no capítulo 3, verso 18, tirará o Senhor os enfeites dos anéis, dos tornozelos. Ele começa, essa papagaiada toda, eu vou acabar com isso. Porque o adorno que você tem que ter, que eu tenho que ter, não é desses enfeites. Eu não estou condenando ninguém a usar brinco, nada disso não. Não é isso. A questão é da preocupação demasiada que a gente tem com essa vida. E nos esquecemos que nós precisamos ser bem vistos aos olhos de Deus. Às vezes muito preocupado com o que as pessoas estão pensando de nós. E muito pouco preocupado com o que Deus pensa de nós. Lembra daquele livro do Eduardo Welch? Quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno. Da editora Batista Regular. E aí uma promessa fantástica, irmãos. No versículo 5 e no versículo 6 do capítulo 4. Que na minha visão é onde a gente encerra o tema, o dia do Senhor. Ele diz: criará o Senhor sobre todo o monte Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e uma fumaça resplendor de fogo chamejante de noite. Porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão. Dossel é aquele instrumento que você coloca em cima de berço, uma estrutura de madeira com véu. Os quais serão para a sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Deus está dizendo que no dia do Senhor, quando nós subimos o monte Sião,
o Senhor nos protegerá, o Senhor nos guardará. Naquele dia, irmãos, nós seremos purificados definitivamente. Naquele dia, nós seremos chamados de santos. Naquele dia, será um grande dia para nós. Mas para nós que cremos no Senhor, Eu queria fechar falando sobre o versículo 1 do capítulo 4. Porque ele vem na esteira do final do capítulo 3. Mas tem uma mensagem bem interessante aqui. Falei que tem gente que tem denominações que usam esse texto para defender a poligamia. Mas olha só o versículo. 7 mulheres, naquele dia, lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmas, do nosso próprio pão, nos sustentaremos. Interessante. 7 vão para cima de um, mas ela diz: nós vamos nos sustentar, e do que é nosso, nos vestiremos. Tão somente, aí o texto está dizendo o que elas querem desse homem. Tão somente queremos ser chamados pelo seu nome. Tira o nosso opróbrio, tira a nossa vergonha. 7 na Bíblia, você lembra? É o número que significa perfeição. A ideia de mulher na Bíblia, via de regra, está relacionada com a igreja de Cristo. E a ideia de homem, com H maiúsculo, está relacionada à ideia do Senhor Jesus. Tanto que no Evangelho de Marcos, salvo melhor engano, Jesus é apresentado como filho do homem. Em Mateus, como rei. Mas em Marcos, como filho do homem. Mas pão ilustra aquilo que nós nos alimentamos. Na perspectiva bíblica, está muito relacionado com a palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. As vestes, via de regra, se referem ao nosso caráter. Nós julgamos pessoas pelas vestimentas dela. Se a moça está com um vestido muito curto, um short muito curto, ou uma blusa muito curta, a gente olha. As vestes falam muito sobre o nosso caráter. E o nome fala muito sobre o nosso título, aquilo que nós somos. Então tem muita gente que pega esse texto e diz aqui, está vendo aqui, ó, tem 7 mulheres aqui para um homem. Mas não é isso que o texto está dizendo. Tanto é verdade que não é isso que o texto está dizendo, que logo em seguida ele fala do renovo, que nós sabemos que é o Senhor Jesus. Esse texto, a meu ver, ele se refere a nós, igreja. Presta atenção. Presta atenção. Muitos só se aproximam de Cristo, do homem, não por aquilo que ele dá a nível de sustento e de doutrina e de palavra, mas aquilo que ele oferece a nível de nome e de tirar a vergonha. Eu quero dizer que tem muitas pessoas, muitos crentes que se aproximam de Jesus, não é para ser alimentado por ele, não é para ser vestido do caráter dele, mas apenas para terem os seus pecados perdoados e carregarem sobre si o nome de Jesus. Mas buscam para as suas vidas o seu próprio sustento. Eu sempre comento com vocês aqui na igreja: tomem cuidado para não criarem uma religião customizada para vocês. Um evangelho do meu jeito. É como se nós arrancássemos da Bíblia as partes que nós discordamos e só ficamos com aquelas com que nós concordamos. Veja que essas mulheres, elas não querem o sustento desse homem. Elas sequer querem a bênção material deles. Elas sequer querem ser revestidas com o caráter deles. Mas elas querem um nome, porque o nome dá respaldo. Mas querem continuar vivendo a sua vida ultrajante, suplicando a este homem que tire as suas vergonhas. Então
esse versículo 1, ele é muito legal para nós pensarmos acerca de que tipo de crente nós somos e que igreja nós somos. Esse versículo 1, irmãos, ele nos faz pensar do porquê nós fazemos a nossa decisão pelo Senhor Deus. Esse versículo, ele nos faz pensar do porquê nós vamos até Jesus. Entendeu? Esse texto não está falando de casamento. Esse texto não está falando de monogamia. Esse texto não está falando de poligamia. Não é nada disso. Esse texto está falando de comprometimento com Jesus. Então naquele dia, diz o texto, 7 mulheres, naquele dia, elas lançarão mão de um homem, vão todos para lá. Esse texto aqui não está falando de relação sexual, não está falando de casamento, não está falando de nada disso. Esse texto está falando da maneira como nós podemos nos aproximar de alguém por interesse. E não é verdade, meus irmãos que estão aqui, vocês que estão em casa, não é verdade que muitos se aproximam do renovo por interesse. Não é verdade que muitos vão até Jesus, não é para se livrar do pecado, mas para terem ao final alguma esperança de que seus pecados serão perdoados, embora desejem se alimentar. Olha só como é que na minha cabeça esse texto fica claro, olha só. 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmas do nosso próprio pão nos sustentaremos, e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Muitas pessoas não querem Jesus pelo que ele é, pelo que ele fez, mas pelo nome que ele carrega. Amém, meus irmãos? Essa frase é misericórdia, mas pela reflexão toda, amém. Eu queria ler com você esse slide aí. A Bia vai projetar para nós aí esse slide. Eu queria ler esse slide com você, refletir acerca deles. Podemos ler juntos? Aí, bem bonitos? Vamos lá. Amém, irmãos? Vai chegar para casa agora, você vai para sua casa. Você vai ler o que em casa antes de você dormir? Você vai ler Isaías capítulo 2, Isaías capítulo 3, Isaías capítulo 4. Amém? Deus nos abençoe.